De volta com o Fala Doutor. Hoje eu estou falando aqui sobre diabetes com a endocrinologista, a doutora Franciele Gonçalves de Moraes. E, gente, é de preocupar, tá? Você que está aí em casa assistindo agora, tem alguém na família que tem um problema de diabetes, você sabe de alguém que tem, liga no Fala Doutor, que hoje está falando sobre diabetes. E tudo muito bem explicado, tá? Com a professora, doutora Franciele, que está aqui conosco. E vocês estão tendo uma oportunidade ímpar de ligar para cá, fazer a sua consulta gratuita aqui no programa, tirar a sua dúvida, tá? Porque não é qualquer hora que vocês têm a oportunidade de ter uma professora, doutora, especialista em endocrinologia aqui no programa Fala Doutor, não. Mesmo porque é pequeno o número de endocrinologistas em Montes Claros, né, doutora? É um clube pequeno, né? Nós somos 24. 24. É mais ou menos isso. Uma região inteira, né? Não atende só Montes Claros, é uma região toda. É, região. Né? Verdade. Uma macro-região. Mas vamos lá. A gente estava falando no final do bloco passado dos sintomas, né? Das complicações de diabetes, não é isso? E da insulina, né? Do tratamento. Do tratamento, né? Onde é que foi que nós paramos? A gente estava conversando um pouquinho da insulina, né? Que você me perguntou se o paciente só usava no final, né? Já quando estava muito ruim. E eu estava explicando que depende do momento de cada paciente, né? Sim. Às vezes pode ser a medicação ideal no início do tratamento. Depois, às vezes, não precisa mais dela. Pode ser que a pessoa já comece usando, precise tomar, né? Por todo o tratamento. Então, vai ser de acordo com cada paciente. Agora, então, a possibilidade da pessoa começar a tratar usando insulina e, ao final, não ter que mais usar a insulina. Existe. Doutora, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Se o paciente segue à risca o tratamento, com emagrecimento, com caminhada, com a dieta prescrita pelo médico, o problema de diabetes, não vou dizer que vai curar, porque é igual como se fosse um alcoólatra, né? Não existe ex-alcoólatra. O sujeito é sempre alcoólatra uma vez, mas ele deixa de usar o álcool, então ele está ali num estado de... Bem, o nome me fugiu aqui. Bem, mas ele não pode voltar a cometer os excessos que volta tudo de novo. Em relação ao diabetes, se o paciente está fazendo um tratamento perfeito, chega num ponto que para de usar a insulina, para de tomar remédio? Então, isso é variável. Acontece, é possível, mas não é para todo mundo, né? Então, vamos dizer que você teve o diagnóstico de diabetes recente, aquele exemplo que eu dei, que é um paciente que descobre o diabetes por um acaso, muito no início, às vezes não está tendo muitos sintomas. E aí é um paciente obeso, é um paciente que alimenta mal. Então, se nesse momento ele começa a mudar o hábito de vida, né, a perder peso, a fazer atividade física, é possível, sim, que esse paciente consiga níveis de glicose normais com a atividade física e dieta. Significa que ele deixou de ser diabético? Vamos pensar assim, significa que ele trocou o comprimido dele pela atividade física e a dieta. Lembra que eu falei lá no início que o diabetes tipo 2, ele depende dos fatores ambientais, mas também pode ter uma questão genética, geralmente é uma história familiar, né? Então, a pessoa ela já pode ter uma predisposição a desenvolver o diabetes tipo 2. Então, isso vai depender muito de cada caso, mas existem pessoas, sim, que quando ela diagnostica o diabetes, ela muda totalmente o hábito de vida dela, e aí ela melhora e ela consegue manter os níveis de glicose controlados com a dieta e atividade física. Então, eu sempre brinco que você trocou o seu comprimido por um hábito de vida saudável e o seu tratamento é o seu hábito de vida saudável. Então, sua caminhadinha de todo dia está sendo o seu remédio. Isso é possível. Agora, a gente não pode falar que todo mundo vai acontecer isso. Não é você que está tomando medicação, fala, vou parar de tomar medicação, vou fazer caminhada e dieta e não preciso mais tomar remédio, né? Então, vai ser de cada caso aí. Por que que isso acontece? Porque o diabetes tipo 2 está relacionado com a resistência insulínica. E a resistência insulínica está relacionada com a obesidade, né, dentre outros fatores. Então, quando você emagrece, você melhora essa resistência insulínica. E é por isso que, às vezes, você consegue ficar sem a medicação ou com doses menores. Agora, as células que produzem a insulina no nosso organismo, elas são produzidas no pâncreas, não é isso?
é o que acontece com o pâncreas, que para de produzir a insulina que o nosso corpo normalmente tem. A gente precisa estar utilizando a insulina ou de medicamentos. Certo. Então, no diabetes tipo 1, que é aquele que a gente conversou antes, ele realmente não tem mais a produção da insulina. Desde o pequeno, né? Desde quando começa a manifestar a doença, né? Agora, o diabetes tipo 2, você não tem vamos dizer assim, no início, quando descobre, não tem a suspensão da produção de insulina. O que acontece é que a insulina que vai sendo produzida, ela está sendo insuficiente para vencer essa barreira que é a resistência à ação dela. Então, o pâncreas produz insulina, só que essa insulina tem que ir lá nas células do corpo e fazer com que essas células absorvam bem a glicose do alimento que você come. Quando você desenvolve essa resistência, é como se a insulina não conseguisse fazer com que aquela glicose que você come entre toda da forma correta para dentro da célula. Quando ela não entra, o que acontece? Ela sobra no sangue, causando os índices de glicemia mais altos, né? E aí esse pâncreas ele tenta compensar produzindo cada vez mais insulina para fazer com que essa insulina vença essa resistência. Então, as medicações existem de vários tipos, mas a principal medicação, por exemplo, que várias pessoas já ouviram falar, a metformina, ela age aí na resistência insulínica. Uhum. E a cada ano que passa, a indústria farmacêutica tem desenvolvido medicamentos mais eficazes, né, doutora? Sim. Há uma perspectiva de cura de diabetes, doutora? Cura, não. Cura eu acho que é cedo para falar, né? Mas eu acredito que melhora da qualidade de vida, tem muita coisa boa saindo, né? Todos os dias saem estudos novos, com medicações que tendem a melhorar a qualidade de vida, facilitando a posologia. Então, às vezes a pessoa consegue tomar todas as medicações em um único horário, né? Não precisa ficar dividindo em vários horários. Às vezes, hoje em dia tem medicações que não pensam só no controle do diabetes, pensa também no emagrecimento da pessoa, então age melhorando o diabetes e emagrecendo. Tem medicações que hoje estão saindo estudos mostrando proteção cardiovascular, quer dizer, você usando esse remédio, você controla o diabetes e ainda diminui o seu risco de internar por infarto ou por insuficiência cardíaca. Então, eu acredito que o futuro, isso vai melhorar cada vez mais, né? No caso do diabetes tipo 1, por exemplo, né, as crianças, hoje em dia tem o Libre, né, que é um monitor que não precisa mais ficar o tempo inteiro furando o dedinho, né, para medir a glicose. Então, tem muita coisa nova saindo. Eu acho que é cedo para a gente falar de cura, claro que tem estudos por aí que pode ser, mas agora não dá para a gente falar concretamente, não. Aquelas cirurgias que fazem no intestino, tem dado um bom resultado, mas tem uma certa polêmica também, né? As cirurgias metabólicas, né? Mas aí é aquela questão também que a cirurgia faz a pessoa emagrecer. Ela emagrecendo, ela melhora a resistência insulínica e por isso ela melhora o diabetes. Uhum. Então, dá resultado positivo, dá, não é? Dá, mas tem que ser bem indicada, né? Tem a indicação correta, cirurgia tem riscos, tem efeitos colaterais para a vida inteira, o acompanhamento tem que ser para a vida inteira, então tudo tem que ser analisado para cada pessoa, né? A cirurgia bariátrica da mesma forma, né? Às vezes a pessoa, hoje tem indicações para cirurgia bariátrica, o fato de às vezes a pessoa ser diabético, mal controlada, com IMC acima de 35, pode ser uma das indicações. Então, assim, mas você tem que pesar o contexto todo daquela pessoa, porque o fato de você fazer uma cirurgia não significa que os problemas acabaram, né? Exatamente. Ô, doutora, dizem que a diabetes é uma doença silenciosa, né? O diabetes, eu estou falando, é uma doença silenciosa. Mas tem sinais de alerta? Existe. Há alguns sinaizinhos que a pessoa pode, assim, opa, você pode estar com diabetes, cuidado. Os primeiros sinais quais são? Então, ela é silenciosa porque quando a pessoa começa a ter os níveis de glicose alterados, ela ainda não dá manifestação clínica, né? Que são esses sinais de alerta. Mas os principais e que são mais comuns é aquela questão, né? Que a gente fala que urina muito, então o paciente nota que às vezes ele começa a acordar várias vezes à noite fazendo muito xixi, né? Começa a emagrecer sem motivo, então ele começa a perder peso comendo. Sem fazer dieta, sem fazer atividade física e vai emagrecendo, sente muita fome,
sente fraqueza, sente sonolência, dá vontade de beber água o tempo inteiro, então a boca está sempre seca, né, bebendo litros e litros de água. Então, esses são os principais sinais que começam a aparecer no desenvolvimento de diabetes. Mas isso aí já é uma diabetes já em fase avançada ou não? É um diabetes já com glicemia geralmente maior que 180. Maior que 180, né? Geralmente. Quando começa a dar sinais. Quando já começa a dar esses sinais, né? Isso. Geralmente, a pessoa normal, à noite, vai ao banheiro alguma vez ou não vai para poder fazer xixi? E quantas vezes a pessoa que acende o sinal de alerta que ela pode imaginar que está com diabetes de levantar à noite para ir ao banheiro? Não tem um número de vezes não, né? Porque, por exemplo, cada pessoa tem um hábito de vida. Sim. Às vezes você chega à noite em casa e tem um hábito de beber muita água à noite. Então, normalmente você acorda à noite. Então, a gente tem que olhar pelo que é habitual. Então, se você normalmente já tem o hábito de acordar uma vez à noite para ir no banheiro e de repente você começa a acordar 5, está fugindo do seu habitual. Então, não tem um número de vezes. E não precisa ser à noite também, né? Isso, a poliúria, né? Que é esse aumento do volume urinário, isso pode acontecer o tempo inteiro, durante o dia, à noite. Eu uso à noite, mas para a pessoa entender, né? Às vezes é um sinal, ela percebe que ela está acordando mais vezes. Ela percebe que está acordando, exatamente, né? Porque durante o dia, às vezes ela nem percebe, né? Que está de forma excessiva, né? Então, uma vez só, ou duas, ou três, vai depender da pessoa, do habitual dela, né? Ok. Doutora, as perguntas já começaram a chegar, mas nós vamos deixar para fazê-las daqui a pouco, logo após o intervalo, tá bom? 3221-9498, 3216-6385, são os telefones da TV Gerais para você ligar participando, mandando sua pergunta para a doutora Franciele, ela que é professora, é médica endocrinologista. Você está tendo uma oportunidade única, tá, de fazer a sua pergunta para melhor se informar acerca desta doença chamada diabetes, que é um vilão, hein? Vamos nos cuidar? Daqui a pouquinho a gente retorna, já, aguarde.